Paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amados, trouxe aqui esta palavra que o Senhor falou fortemente ao meu coração, já desde manhã, amados, é acerca do estado espiritual atual, estado atual espiritual do corpo de Cristo. Jesus Cristo, há coisa de 2 anos, sensivelmente, se você nos tem acompanhado, então você está a par desta profecia em que ele me disse: Ana, se eu vier hoje, mais do que metade das minhas igrejas não subirão. Se eu vier hoje, mais do que metade das minhas igrejas não subirão. Ora, e por que ele diz isso? Eu perguntei e ele disse: leia Apocalipse. Amados, eu quando li o Apocalipse, eu constatei que no total de 7% de todas as igrejas constituem um total do corpo de Cristo em todo o mundo, equivalente a 100%, só 2% do corpo de Cristo, ou seja, membros do corpo de Cristo, ou seja, da igreja de Cristo, está pronta para subir. Quem são estas igrejas? Qual é o membro do corpo de Cristo que está pronto para subir se a trombeta soar e estiver com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro? A igreja de Filadélfia e a igreja de... vamos lá ao Apocalipse, que é para você acompanhar, porque o restante Apocalipse é do capítulo 1, mas nós não vamos ler todos. São as cartas que o apóstolo João, revestido pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo, o Mestre, ele mesmo apareceu, ungiu, e ele foi arrebatado no Espírito, e foi-lhe revelado todas estas palavras para revelar às igrejas. Então, para poder dizer quais são estas igrejas, as 7 igrejas eram igrejas que foram fundadas por apóstolo João, pelo poder do Espírito Santo, e então ele teve o privilégio, a graça do Senhor para aparecer-lhe e falar então a estas igrejas todas. E hoje o Senhor me revelou que todas estas igrejas que o apóstolo João fundou, elas hoje fazem parte de todas, do total de todas as igrejas do corpo de Cristo aqui na Terra. E por isso é quando ele me disse: Ana Isabel, se eu vier hoje, mais do que metade das minhas igrejas não subirão. E eu fui ler aqui nessa carta e eu constatei que só a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia estão imaculadas, prontas para subir se Jesus Cristo vier hoje. Se a trombeta soar, os anjos descerão e recolherão somente as igrejas de Filadélfia e as igrejas de Esmirna. Quem são estas igrejas? Ora, as igrejas de Esmirna está em segunda carta à igreja, a igreja de Esmirna, está em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8 a versículo 11. Podemos ler: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfémia dos que dizem judeus, e não os são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, a igreja de Esmirna é a igreja mais perseguida na face da terra. São todos aqueles que nós vemos que são perseguidos, muitos são mortos por causa da palavra, por causa do amor a Jesus. Estas são as igrejas de Esmirna. A igreja de Filadélfia, ora, e o anjo do está em Apocalipse capítulo 3,
a partir do versículo 7 a versículo 13, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negaste o meu nome. Tendo pouca força, atenção a isso, tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A que vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ora, eu sou uma das igrejas de Filadélfia. Como é que eu sei? Porque o Senhor, enquanto eu estava a pregar no púlpito, o Senhor mesmo sussurrou desse ouvido: tu és a igreja de Filadélfia. Ora, e como todos podem ver, a fraqueza realmente porque o povo não crê no poder de Deus que está na igreja de Filadélfia, esta em que eu estou. Amados, milagres, prodígios e maravilhas estão disponíveis para que o povo receba o poder do alto, mas o povo não abre o coração para receber o poder de Deus. Por isso é que Deus falou-me assim hoje: quando eu vier, muita igreja vai ficar. Ele, quando me falou, veio essa palavra a mim, fez-me lembrar tudo aquilo que ele me tinha dito, tudo aquilo que ele já que ele já me levou a pregar. Mas isto é um reavivamento, porque o povo de Deus precisa de reavivamento. A igreja, o corpo de Cristo, está morna, está adormecida. A igreja precisa de um despertar, de um reavivamento do pecado, para entender as consequências de viver no pecado, as consequências de viver na mornidão, as consequências de estar separado de Deus, as consequências de perdão, eu peço perdão, aconteceu-me aqui um acidentezinho, uma pessoa está a ligar, mas não estou em condições de atender a ninguém, estou a pregar, e se ficar a atender as pessoas, eu saio fora do espírito, então não posso estar a atender a ninguém. Alguma coisa que você queira dizer, esteja à vontade. Deixe aqui a mensagem que eu no final vejo e respondo, e posso enviar a mensagem. Mas assim, ao vivo, eu sinto muito, não posso estar a responder a todos. Eu gostaria de interagir, mas tem aqui a missionária, as missionárias que estão ali podem interagir. Aliás, elas fazem anos, Marlene e Darlene, meus parabéns. Feliz aniversário. Eu oro para que o Senhor vos capacite cada vez mais e mais. Eu oro para que vocês busquem mais a Deus, tenham uma relação mais honesta, mais íntima, mais profunda com Deus, para compreenderem a perfeita vontade de Deus, e o Senhor derrame sobre vocês o óleo da unção, vos treine mais e vocês entrem dentro da vontade de Deus, fluam no poder do Espírito Santo, entrem, bebam desse rio de autoridade e também preguem com ousadia
dia com unção, com poder, e quando imporem as mãos, milagres e prodígios, maravilhas também aconteçam e vocês sejam então reconhecidas verdadeiramente como missionárias, servas do Deus Altíssimo para a glória dele, em nome de Jesus. Vocês foram escolhidas a dedo, estão em treino, e eu oro para que cada dia que passa do treino, cada vez que vocês ouvem a mensagem, cada vez que vocês servem, mais temor do santo nome do Senhor, mais reverência ao Espírito Santo vocês tenham, para que o Senhor vos capacite mais e mais e vos unja mais e mais, que vocês estejam cheias do Espírito Santo e glorifiquem o nome do Senhor que vos escolheu para a ovelha do pasto dele. Amém? Meus parabéns, meus sinceros e parabéns com muito amor da apóstola que vos ama. Amém? Um bem-aja, queridas. E então, nisto, amados, Deus assim me falou. Quando ele me falou, eu lembrei-me de tudo isso que ele já havia pregado, e hoje ele me diz, ele foi específico: o corpo de Cristo está em decadência, o corpo de Cristo, se vier, muita igreja vai ficar por causa de um pecado só, o orgulho. O orgulho, amados, o corpo de Cristo está como o povo israelita no deserto. O corpo de Cristo está tão enfermo, tanto mentalmente como espiritualmente, por causa do orgulho. O orgulho, amados, trouxe a derrota de Satanás e trouxe a morte espiritual de Satanás. E é este pecado, exatamente este pecado, que o corpo de Cristo não está a ter discernimento, que o Satanás está a usar para destruir o corpo de Cristo, destruir a alma de cada servo que não se lembra, deixa que as trevas o cubra, que ele não se lembra que Jesus Cristo, ele é humilde e manso. O que é o orgulho, amados? O orgulho é o oposto de humildade e mansidão. O orgulho que é, amados? O orgulho traz consigo, manifesta-se pela rebeldia, manifesta-se pela altivez. Altivez o que é? É aquele que nunca aceita aquilo que Deus diz. Ele tem sempre um mas para acrescentar. Ele tem sempre um mas não é bem assim. Ele tem sempre uma interpretação que não é aquela que Deus quer que ele tenha, mas é aquela que a vontade, que o caráter do coração endurecido dele quer que tenha, para poder adornar o seu coração. Amados, muita igreja está com o pé no inferno por causa do orgulho. O orgulho é a maior porta larga e o maior inimigo do corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo ainda insiste em viver nesta iniquidade. O corpo de Cristo ainda insiste em afrontar a Deus com esse pecado. O corpo de Cristo ainda rejeita a um servo que Deus unge e levanta para falar exatamente deste pecado. E eu sou uma delas, que fui levantada especificamente para lidar com esse acã no corpo de Cristo. O orgulho. O orgulho traz consigo a soberba, a rebeldia, a altivez, contende com tudo e todos, acha que tem razão antes de tudo, mas não sabe nada, é pobre do espírito e é pobre de tudo, até de finança. Não importa quantos milhões tem ele na conta bancária, mas é o ser mais pobre da face da terra. Assim é Satanás, é o inferno. E foi assim que milhões de pessoas, mais de 40 mil pessoas, foram parar o inferno no deserto. Deus deu a opção, Deus deu a escolher, mas o povo preferiu endurecer o coração, não aceitar o amor de Deus do jeito dele. O orgulho do corpo de Cristo é porque não aceitam a autoridade de Deus quando Deus investe em alguém e envia. O povo não reconhece a visão, o povo não recebe a visão,
E o povo insiste que já conhece Deus, que está bem, que não precisa até nem ir à igreja, não precisa até de congregar. O povo insiste nisso. O corpo de Cristo, a maior parte, vai ficar quando a trombeta soar, porque por causa do pecado do orgulho. Se nós lembrarmos ali em Mateus capítulo 28, versículo capítulo 11, veja lá a sua Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus Cristo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, que é leve e suave. O jugo dele é leve e suave, por quê? Porque ele é humilde e manso. Aquele que tem falta de sabedoria, ele dá. Ele não atira no rosto, como Satanás faz. Ele ensina-nos com mansidão. Podemos estar cobertos de pecado e de trevas, mas ele nos leva, ele nos conduz pela vereda das águas tranquilas, por amor do seu santo nome. Por quê? Porque o caráter dele é humilde e manso. Ele não grita, ele não se irrita, ele não suspeita mal. Talvez pelo privilégio que ele tem de ver as intenções dos nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. É o privilégio que ele tem, nós não temos. Nós facilmente condenamos uns aos outros pelas atitudes, nós facilmente julgamos, apontamos dedo um ao outro, porque nós não vemos, julgamos pelas atitudes, por aquilo que os nossos olhos veem, mas Jesus não julga pela atitude, ele julga pelas intenções. O que é que nos levou a pensar assim? Nós pecamos pelos pensamentos, ele vê, mas por que nos levou a pensar assim? Quando é algo que vem do sentimento, o que nos levou a sentir e a pensar e a agir assim? Porque o pensamento e sentimento são demonstrados pelas nossas atitudes. Qual é a raiz do problema? Qual é a razão? O que nos levou? Mas o ser humano, nós partimos logo para a conclusão de que a nossa atitude dessa pessoa é má. Não, essa pessoa é má, essa pessoa é isso, mas não vai ver o porquê, a origem, a razão, a raiz do problema, para então justificar esta pessoa. Parte logo para a conclusão e para julgamento e para condenação. E aí o corpo de Cristo está enfermo por causa deste comportamento, o orgulho. Primeiramente, não recebe a palavra tal como ela é, tem muitos achos, tem porquê, cada um tem a sua interpretação e não aceita aquilo que Jesus quer que nós aceitamos. Assim o povo israelita pereceu no deserto. Houve altura em que Deus se irou tanto com o povo que Deus até disse a Moisés: toma lá o teu povo, é o teu povo. E o Moisés também ficou chateado. Não, este não é meu povo, este é o teu povo. Este é o teu povo. Quer dizer, cada um a puxar. Deus já nem queria nada com o povo. O Moisés também não queria nada com o povo. Mas o Moisés, Deus disse que é para ele sair do meio do povo, que ele ia destruir o povo todo, que esse povo era povo de dura servir. O orgulho, amados, um espírito de orgulho endurece o coração. E quando se tem o coração endurecido, se você não permitir que a palavra entre, você morrerá, você perecerá. Você não subirá, amado. Porque foi por causa do orgulho que o Satanás caiu. Se Satanás caiu, e ele levou com ele milhões de anjos, uma terça parte de anjos, ele levou com ele, conspirou e levou com ele. Atirados aqui para a terra. E eles estão a lançar setas de orgulho para aqueles que se convertem e para aqueles que não se convertem e creem que estão bem. Os ímpios, os ateus, todos têm o coração endurecido. E quando Jesus Cristo vier, vão ficar. Não vão subir por causa do orgulho. Não aceitam Jesus.
Não crê em Jesus? Não crê em Jesus? Hã? Crê em quê? Crê na mentira. Quem é mentiroso? É o diabo. Ele mente desde o princípio, desde o início. Foi ele quem causou toda a confusão. E quando Deus o corrigiu, ele endureceu o coração. Ele não aceitou a correção de Deus. E não recebeu o amor de Deus. E tornou-se anjo mau. E assim está o corpo de Cristo. Não aceita a correção. Não aceita a correção. Quando você não aceita a correção, amado, o teu coração está endurecido. Não há lugar para instrução. E se não há lugar para instrução, a sabedoria que você tem é terrena. E tudo que é da terra fica cá na terra, não vai subir. Então Deus não vai enviar o Lúcifer cá para a terra e para levar outra vez o Lúcifer para junto dele, pois não. Então, amados, cabe a você decidir para onde você quer ir. E é isso. O orgulho é o oposto de humildade. Jesus diz, eu sou humilde e manso de coração. Se nós temos que ser imitadores dele, então temos que ser humildes e mansos. Temos que construir este valor, temos que buscar este valor, temos que nutrir este valor. E esse valor só vem, amados, se você sujeitar a Deus e decidir entregar-te nas mãos do Senhor para nascer da água e do Espírito Santo. Porque só aquele que nasce da água e do Espírito Santo tem poder, tem ajuda do Espírito Santo para convencer do pecado e vencer esse pecado, porque esse pecado é um dos pecados mais terríveis. Deus diz, é o pecado mais terrível, sabe por quê? Porque levanta-se contra a soberania de Deus. Deus é soberano. Na soberania dele, ele não dá a ninguém. Ele perdoa o pecado contra a santidade dele, mas o pecado contra a sua autoridade, ele não perdoa. O pecado contra a autoridade de Deus traz consigo o pecado de blasfêmia. O pecado de blasfêmia é um pecado que não tem perdão. Nós estamos na era da graça. Deus vai tendo misericórdia. E esse é o tempo que você e eu temos para nós permitirmos deixar a fé abrir o caminho, deixar o Espírito de Deus nos tocar e nos convencer desse pecado tão horrendo que leva-nos diretamente para o inferno se nós não nos arrependermos. O pecado do orgulho, da altivez, da rebeldia, da soberba. Aquele que é soberbo, Deus abate, amados. E Deus dá graça aos humildes, porque o Filho dele veio nos ensinar a humildade e mansidão. Se você não aprender e não acumular esse tesouro no céu, para ter temor genuíno pelo santo nome do Senhor, para reverenciar o Espírito Santo, você não verá o reino dos céus. Você não verá, amado, o que desceu do céu, o que caiu do céu em pecado, não se arrependeu por causa do orgulho, por causa de altivez. Desafio a autoridade da soberania de Deus. Ele não tolera. O trono dele é soberano, é só para ele. Ele só divide com o Filho e com o Espírito dele, mas ninguém. A Trindade de Deus. Então você não tem parte nisso. E Jesus Cristo, ele nos dá um pouquinho de autoridade para nós vencermos o iníquo, o Satanás, aquele que caiu. Ele nos dá. E você, se quiser ter a unção para a tua vida, para você vencer o iníquo, para você vencer esse mundo que não sabe amar, se você quiser ter a unção, amado, você tem que ser humilde. Aceitar a palavra como ela é, a verdade. Ela é dura, mas cura. A verdade dói, mas santifica. E é a santificação que te salva, que te leva aos pés da cruz. Todos nós, amados,
Todos nós podemos purificar-nos diante de Deus. Quando nós nos arrependemos genuinamente, nós nos purificamos diante de Deus. Mas quando nós negamos o pecado, nós nos santificamos. E cada vez que você se santifica, você santifica e glorifica o nome do Senhor. E cada vez que você glorifica o nome do Senhor, você está a marcar ponto lá no céu. Você está a acumular tesouros no céu. E o tesouro acumulado no céu é só Deus quem pode tocar, o inimigo não toca. É teu. Você o conquistou. Você pagou o preço. Você sacrificou a carne. Sacrificou a tua vontade. E você venceu. Acumulou frutos do Espírito. E o Senhor te galardoará. Amados, eu vou ler aquilo que o Senhor me disse. Para você vencer o pecado do orgulho, você precisa primeiramente ser manso e humilde. Aprender a ouvir e a aceitar a verdade tal como ela é, nua e crua. Bate forte, vai doer, mas vai amassar, vai moldar. Isso é que faz muita gente sair da igreja. Não aguenta a correção da verdade, do pecado. E como é que eu sei isso, amado? Você se vai ler ao João, aqui, logo no João 1. Vamos lá no João 1. Eu tenho ali muito João para ler para ti, amado, mas eu não vou. Aqui, não, é João 3. João 3. Em João 3, aqui no versículo, ele diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João 3, versículo 18. E porquanto já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora você entende quando eu digo, Jesus Cristo me disse: Ana, as pessoas não ficam na igreja por causa dos seus pecados. Ou esse ministério que o Senhor me deu é um ministério de caráter forte. Você só fica se você quiser vencer. Você só fica se você quiser salvar a tua alma. Porque este ministério é a arca de Noé. É a arca de Noé. Se você quer subir, a santificação vai te doer. Vai te moer. Ele vai te amassar. Mas ele vai fazer-te um vaso novo. Você vai nascer da água e do Espírito Santo. E só quando você nascer da água, verdadeiramente da água e do Espírito Santo, você pode batizar hoje de todo o coração. Mas você só verá esta glória, você só se aperceberá que você nasceu da água e do Espírito Santo quando os olhos da mente começarem a abrir e você começar a entender o poder da palavra, a mensagem na íntegra, no fundo, os tesouros que estão escondidos. Não ela supérflua. Quando nós lemos a Bíblia, amado, nós lemos a Bíblia, estamos a ler. A Bíblia é o best-seller, é o livro mais lido por todo mundo, nos 4 cantos da terra. Mas todos têm discernimento? Nem todos têm. Você precisa de amar, você precisa de crer, você precisa de fé salvífica. Todos dizem, tem fé, mas nem todos têm fé salvífica. Amados, eu estou a tentar ajudar uma serva de Deus. O milagre está bem debaixo do nariz dela. Mas a soberba é tanta, a rebeldia é tanta, que eu estou com dificuldade de ajudá-la. Ela corre o risco de parar a cadeia. Ela não deixa ser ajudada por causa da altivez. Por causa da altivez, amado. O milagre está aqui para ela receber. Amados, o dom que o Senhor me deu não é meu. Eu não faço milagres. Mas Ele terá misericórdia de quem Ele quiser. Aqueles que vierem a mim com fé, Ele terá misericórdia de quem Ele quiser para poder libertar, curar, fazer seja o que for, que aquele que chega perto de mim, reconhecer a autoridade dEle investida em mim. O orgulho de muitos está a fazer com que, eu falando só do meu ministério, muitos não tenham ficado por causa do orgulho, por causa do seu pecado, tal como Jesus diz aqui. Ele, quando me falou, eu ainda não tinha encontrado o versículo.
E depois, numa altura, quando ele me disse, Ana, lê o João. Eu quero que leia o João. Eu li o João, mas não tinha encontrado esse versículo, mas já está a ver, é a revelação, é o discernimento. Eu li o João, de princípio ao fim. Entendi muita coisa. Tive revelação, discernimento de muita coisa. Mas este versículo me passou despercebido. E ele disse-me outra vez, leia o João. Começa do princípio. Quando chegou aqui, ele fez-me luz. Eu disse, olha, quando eu estava a chorar para o Senhor, o Senhor envia as pessoas e as pessoas não ficam. Será que eu estou a fazer mal? Será que o Senhor disse, não, Ana Isabel, as pessoas não ficam na igreja por causa do seu pecado. As pessoas não ficam no teu ministério por causa do seu pecado. Todas as que foram, eu as enviei. Eu as enviei. E houve pessoas que Deus enviou que nem lá apareceram, amados. Nem apareceram. Por causa do orgulho, a mulher. Quem disse mulher é pastora. Ei, é o Espírito. Quem decide, amado? É o Espírito. É impossível qualquer homem ou mulher fazer a obra de Deus e se suster por tantos anos. Por tantos anos. Ali na brecha. Combatendo o bom combate da fé e do amor. É o Espírito que vivifica. É o Espírito que ressuscita. É o Espírito que sustenta. É o Espírito que cumpre tudo em todos. Se você tiver discernimento, você reconhece um líder quando ele é genuíno ou não. Até o Jorge Tadeu, ele costumava dizer, uma igreja, quando é alavancada, quando é perseguida, e a bananada balançada que o inimigo a lança vendavais, ela se vencer, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E você ainda duvida que a igreja evangélica apostólica Rise and Shine é a igreja de Jesus Cristo. Quem perde é você. Quem perde é você, amado. Está aqui. Quando eu li aqui, ele me confirmou, fez me lembrar. É por isso que ele me disse, as pessoas não ficam por causa do pecado. E foi por causa do pecado que o povo no deserto não venceu. Deus deu uma visão ao Moisés. O povo só fica contente quando tudo vai bem. E é assim o povo do Novo Testamento. Quando está tudo a correr bem, é que o povo crê. Mas quando a igreja está a passar por aperto, o povo todo foge. Mas esse aperto é para você também. Quando você não entende que você, como membro do corpo de Cristo, você faz parte quer na tristeza, quer na alegria, quer na perseguição, quer na tribulação, quer na enfermidade. Você está casado com Jesus Cristo. Você tem uma aliança com Jesus Cristo. Você não faz parte só da bonança, você faz parte da aflição. Você faz parte de tudo. Ou você é idôneo e participante da herança dos santos, ou você não é. Ou você toma santa ceia com o Senhor, com integridade, com amor, com reverência, ou você é um hipócrita, um soberbo, um idólatra, um fornicador, que blasfema contra o Espírito de Deus. Congrega só quando tudo vai bem. Quando a igreja não tem muita gente, essa líder não está bem. Começa a murmurar. Por isso é que está lá em Isaías 58:9. Você se ora, o Senhor te responderá. Se tirar do meio de ti o jugo, estendendo o dedo, fala a vaidade. Este é o ministério do caráter forte. E o ministério do caráter forte é para quem quer vencer. É para quem quer crescer. É para quem quer nascer de novo. Nascer de novo, amado, traz tribulação, traz perseguição. Você tem que negar a ti mesmo. Você tem que negar o pecado. Você tem que negar o mundo. Amor ao pai, amor à mãe, ao marido, à esposa, aos filhos, às famílias, ao dinheiro, a amigos. Tudo quanto é casta, você tem que pagar o preço da tua salvação. Sem o novo nascimento, ninguém virá a Deus. E a igreja brinca. A igreja não se preocupa em nascer de novo.
A igreja se preocupa quando é feito da igreja. Quando o corpo de Cristo é feito também por ele. O corpo de Cristo é constituído por mim e por você. Você tem responsabilidade e eu tenho responsabilidade. Todos têm responsabilidade a contribuir para o bom funcionamento do corpo de Cristo, para que o Espírito Santo se mova, para que haja milagres, prodígios, maravilha. Mas você, com falta de sabedoria, com orgulho, cheio de trevas, coberto de trevas, sai por aí e ainda fala mal de Jesus, que é o cabeça dessa igreja. Você vê o quanto você... Faça um autoexame de você, amado. Vê o quanto pecado você tem. Vê o quanto você tem blasfemado contra o Senhor. Veja o quanto pecado você tem, quão coberto de trevas você está. A igreja é feita por você e por mim. Deus levanta o líder e ele envia ovelhas para que sejamos um. Eu não cesso da graça do Senhor pelo apóstolo João que escreveu estas memórias para que nós hoje saibamos aquilo que Jesus Cristo fez e aquilo que ele passou. E os outros discípulos, todos é um complemento. E eu falo aqui do apóstolo João porque estou lembrando do João 17. Jesus Cristo orou para que Deus, o Pai, pelo seu Espírito, fizesse-nos um. Mas a igreja, o corpo de Cristo, está mais desandado, está mais separado, está mais desunido do que o inferno. Eu não estou a dar glórias ao inferno, amados, mas a verdade é, o inferno é mais unido do que a igreja é unida. Por isso é que Jesus Cristo diz, se eu vier hoje, mais do que metade das minhas igrejas não sobem. Porque elas estão mais desunidas a pecar. Elas estão mais desunidas a contribuir com o inferno. Emprestam a boca, emprestam o ouvido, emprestam o nariz, emprestam o sexo, emprestam dinheiro, emprestam tudo, emprestam o corpo, emprestam a alma. E vendem a alma ao inferno. E correm só para a igreja quando querem socorro. Quando querem pão e peixe. O Senhor dá, o Senhor dá. Sabe por quê? Porque esse é o tempo da misericórdia. O amor dele é sofredor. Tudo suporta, tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Mas no dia do juízo, o amor dele não falhará. Sabe por quê? Porque neste dia, você ouvirá: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Nesse dia você ouvirá: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nesse dia você saberá: você é um bode, porque ele vai dizer para a esquerda, para a minha esquerda. E aqueles que combaterem um bom combate da fé e do amor, ainda foram afligidos por você, perseguidos por corpo de Cristo. Você que é perseguidor de igreja por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da ganância de ser no corpo de Cristo aquilo que você não é. E mesmo que aquilo que você é não é tempo de você adquirir, você quer a toda força. Você acaba por ser um perseguidor da igreja como Paulo foi. Você vai ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. É melhor você se converter o teu coração como Paulo converteu. Porque você vai dar de frente com Jesus Cristo, quer você queira, quer não. Ai, eu não vou. Ai, aquela apóstola, ai, aquela... Não faz mal. No dia do juízo, todos nós vamos aparecer no tribunal dele. E você verá onde essa apóstola vai sentar. E você verá onde que você vai sentar. Porque essa apóstola, ele diz que é a igreja de Filadélfia. Essa apóstola está fraca por causa de você. Por causa do teu orgulho, da tua soberba, que quer ocupar o lugar dela, quer ser maior do que ela, na igreja que o Senhor levantou através dela com tanto sacrifício e suor, que 18 vezes eu morri e o Senhor me ressuscitou.
Você quer tomar o lugar, você quer ser maior do que Deus, que me colocou ali, que me treinou, que me ressuscitou dos mortos, que me capacitou, que me ungiu do seu espírito. Você quer ser melhor. Você de repente sabe o plano dele para este ministério que ele me deu. Você de repente sabe a visão toda que ele me explicou, que eu escrevi tudo. Ele fez um plano, ele fez escrever livros para treinar os missionários, para treinar o povo, para que o povo dele receba aquilo que ele quer que receba. Você quer trazer outra doutrina, outros métodos, outras estratégias para implementar em cima daquilo que o Senhor quer para eu dar ao seu povo, ao povo que ele escolheu para o adorar em espírito e verdade. Ei, povo de Deus, tenha temor. Tenha temor do santo nome do Senhor, porque o inferno é real. Deixa de servir o inferno, amado. Não ameis o mundo nem o que o mundo há. Ninguém toma, ninguém tem aquilo que não seja da vontade do Senhor. No corpo de Cristo manda ao Senhor, Ele é o cabeça. Se Ele quiser que você seja apóstolo, você já veio predestinado. Mas no tempo dele, a seu tempo, tudo vai mudar para melhor. É no tempo dele. Não é por força, não é por estar desafiar o líder, para ter debate, para saber se o líder sabe a palavra. É você que põe o líder à prova? Desde quando? Quem prova o Espírito é Jesus Cristo. O João Batista, ele declarou, lá em João 3, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim vos batiza com Espírito Santo e com fogo. Quer você, um homem igual a mim, batizar-me com Espírito Santo e com fogo? Para testar a minha capacidade? Testar se eu sei explicar a Bíblia? Porque você conhece Bíblia ponta a ponta. Vamos lá testar se ela sabe a Bíblia. Ei! Blasfemo. Inferno. Satanás. Você está possuído de trevas. Você está coberto de trevas. Vem você julgar a mim ou a qualquer outro líder que o Senhor unge e coloca na igreja. Vai primeiro ficar amado. Você, para receber o perdão do teu pecado, você tem que ser humilde e manso. Porque senão, não importa quantas vezes você dobra o joelho de lágrimas, o perdão do pecado não virá enquanto você constituir perseguidor da igreja. Enquanto você continuar a falar mal do corpo de Cristo, pela qual você faz parte. Ou você decide quem você é em Cristo, ou cai fora de uma vez. Não acumula mais condenação para a tua própria alma. Se você se quer condenar, não constitui uma pedra de tropeço para o corpo de Cristo, para o avanço do Evangelho. Decide, amados. Hoje o Senhor está por diante de ti. Vai lá de Deuteronômio 30. Eis que põe diante de ti a morte e a vida, o bem e o mal. Eis que eu te exorto, escolha a vida e o bem. Arrepende-te para o perdão dos teus pecados e produza frutos do Espírito Santo para a salvação da tua alma. Arrependa, corpo de Cristo. Seja humilde. Ganhe este valor, amado. Trabalhe o coração. Mortifica o coração para o orgulho, para a soberba. Nem tudo você tem que responder, tem que debater. Quem é você? Quem sou eu? Somos nada. Aquele que não for como uma criança não herdará o reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo ilustrou para os seus discípulos quando eles disputavam um lugar ao lado de Jesus. Ele ensinou a humildade. Ele, antes de padecer na cruz, em João 13, ele exortou a humildade aos seus discípulos, ensinando-os a servir uns aos outros em mansidão de humildade. Em João 13, ele despiu-se e lavou os pés como símbolo de humildade, a explicar
tratar os seus irmãos em Cristo, no Pai, pelo Espírito, aos seus 12 discípulos, para que eles servissem uns aos outros em humildade e mansidão. Pelo fato de eu tratar os discípulos com mansidão e humildade e com simplicidade, não faz de mim uma estúpida parva. Ele está no controle, porque foi ele quem me batizou com o Espírito Santo e com fogo. E é a ele quem me deu uma aliança, e é a ele a quem eu tenho que prestar conta. E você não sabe qual é a relação que eu tenho com ele no oculto. É aí onde muito corpo de Cristo falha. Fala, peca com a boca, com o dente, com tudo quanto é caspa. E não sabe o tipo de relação que cada um tem com Deus na intimidade. Tenha cuidado, amado. Tenha cuidado, tenha temor. Tenha temor se você quer se salvar. Entra pela porta estreita. Vai doer, mas vai curar. Vai doer, mas vai moldar o coração. Vai te batizar. Vai pôr-te no shape do jeito de Jesus Cristo. E ele vai te chamar. Esta é minha filha amada. Este é meu discípulo amado. Este é meu amigo. Porque faz a minha vontade. Porque ouve a minha voz. Reconhece a minha voz. Sujeita-se a mim. Obedece àqueles que eu envio. Ele reconhece a autoridade. Mesmo que não reconhece, ele ora. Ele busca. Ele bate. Ele tem temor. Tem coração contrito. Não quer pecar. Não suspeita mal, não julga, não condena, e recebe a instrução, recebe a correção. Aquele que recebe a correção, recebe a instrução. Quem não recebe a correção, nunca vai ser instruído e nunca vai ser disciplinado. Enquanto você não aprender a disciplina no ministério, você não for diligente em ser um bom mordomo do Senhor, você nunca vai ter disciplina. E você nunca terá temor do santo nome do Senhor. Você não subirá. Você não subirá. Então, amados, isto que eu disse é para ser aplicado a todas as igrejas de Cristo. Aquelas que não estão posicionadas para subir. E quais são elas, amados? As que não estão. Você faça um autoexame. Você vai ler a Bíblia. Aqui em Apocalipse. E vai ver que igreja você é. Que igreja você faz parte. Porque Jesus disse que só 2 igrejas neste momento estão preparadas para subir. A de Esmirna e a de Filadélfia. Só. Agora você se identifica, vai ler e vai ver com qual você se identifica. Se você é a igreja de Efésios, Éfeso, se você está aqui a igreja de Éfeso, no capítulo 2, você lê e vê se você se identifica com ela. Se você se identificar com ela, se arrependa. Peça ajuda a Jesus Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele te ajudará, a ele te limpará, ele te regenerará, ele lavará, ele purificará, ele fartiará um vaso novo. Ele é poderoso para perdoar os pecados, por mais vermelhos que estejam os teus pecados, não importa quão horrendo sejam, ele é poderoso para te perdoar. Ele vai te perdoar, ele vai te ajudar, amado. E aqui, em segunda carta, a igreja de Esmirna, esta é que está salva, esta é que subirá se Jesus Cristo vier hoje. A terceira carta, a igreja de Pérgamo, você terá que se arrepender. Se você se identificar com ela, arrependa-se, amado. Rasga as vestes, rasga as vestes, porque, amados, se você não fizer, só Jesus tem poder para salvar. Só Jesus, mais ninguém. A quarta carta à igreja de Tiatira, você se arrependa, amado, se arrependa. Ele tem contra a igreja de Tiatira o tolerar a Jezebel, ou seja, a fornicação, a imoralidade sexual no corpo de Cristo. Amados, é tão fácil ver hoje como é que as mulheres e os homens vestem quando vão ao culto e tiram o protagonismo aos
Espírito Santo, as mulheres com roupas coladas, com mamas a saltar, com pernas na rua, quando entram, amados, mesmo que a gente não queira ver porque a mulher está bonita ou tem um corpo bem feitinho, pôs óleo na perna, está a brilhar, nem é por isso, é que todo mundo ao olhar na igreja, todo mundo sabe que a igreja, o local do culto é um local santo. E pessoas ficam escandalizadas. Até o pecador, até aquele que peca, que gosta de ver quando está lá fora, marido que corneia a mulher adúltero, ele também gosta de ver um bom par de perna. Quando ele decide ir para a igreja, porque ele sabe que está cheio de pecado, ele quer tirar o pecado, ele, na casa do Senhor, na congregação do santo, é que é o lugar para tirar o pecado, ele decide e vai. E até ele mesmo vai ficar escandalizado, até o diabo fica chateado quando as mulheres entram pela igreja com roupas escandalosas. Até o diabo se chateia. É para você ver que você está com o pé no inferno. É aqui, a igreja de Tiatira, Jezebel, fornicação, prostituição, idolatria do corpo, tem que mostrar. Isso está aqui. Arrependa-se. Quinta carta à igreja de Sardes. Essa igreja está morta. A igreja de Sardes. O orgulho. Jesus Cristo já falou. Já levantou profetas. Arrependa-te antes que eu venha sobre ti e não sabes o dia que eu vier contra ti. Eu já profetizei contra todas as igrejas. Eu não vou voltar a falar mal. Está consumado. Agora Jesus Cristo no tempo dele, o que está escondido, ele vai trazer a descoberta. A seu tempo. Toda a palavra saída da minha boca em profecia contra o corpo de Cristo, contra os governantes, vai se cumprir, amado. Vai se cumprir. Quem sou eu para agora levantar-me contra todo o corpo de Cristo do mundo? Contra todos os governantes? Quem sou eu? Para quê? O que é que eu ganho com isso? É Ele. É Ele. Se você não reconhece a autoridade do crente, do Espírito Santo em mim, eu tenho muita pena de você só porque só eu sei que só a misericórdia do Senhor te livrará e Ele tem misericórdia de quem Ele quiser. Agora está aqui a igreja de Filadélfia. Essa sou eu. Todos que Jesus Cristo envia a mim, todos se desviam. Sabe por quê? Qual é a missão deste ministério? É trabalhar com você no teu caráter, no orgulho. É bater ali no orgulho, na soberba, na rebeldia, na altivez, a desafiar a autoridade do crente, a autoridade de Jesus, a desafiar a visão dele para te salvar, a desafiar o amor dele, a misericórdia dele, a benignidade, a paciência. Amados, a paciência do nosso Deus é rubro. E nós pecamos tanto contra Ele, mas mesmo assim Ele é paciente. Ele está à espera do nosso arrependimento. Mas você desafia isso. Ele desenha uma visão. Ele abre um caminho. Ele prepara um caminho para te salvar e você fecha esse caminho. Com o coração endurecido, discute com o líder, maltrata o líder, abandona o líder, abandona a igreja e ainda mais, vai falar mal da igreja e da líder para todas as outras pessoas que já estavam com plano para poder vir. Essas pessoas já nem vêm porque você constituiu um perseguidor da igreja. Ei! Tenha misericórdia da tua alma. Se arrependa hoje. Se arrependa, amado, se arrependa. Por isso é que ele diz que a igreja de Filadélfia é fraca. Qual é a visão deste ministério? Obediência, submissão e juízo do Senhor para as igrejas de Filadélfia. Agora você entende? Agora você entende? Quando você tem a visão e você entra na igreja, enquanto você não conhecer a visão e obedecer a visão, correr com a visão, para fluir no espírito da visão, você nunca se congregará nessa igreja. Você se levantará contra ela, blasfemará contra ela. Você está a entender? Hebreus capítulo 12. Leia. Larga o pecado. Larga o pecado que te embaraça. Larga o pecado que está de perto te rodeia.
põe olhos em Jesus Cristo. É Ele o autor e consumador da tua fé e da minha fé. Igreja de Laodiceia. Esta é a igreja que está morna. Deus vomitou. Deus vomitou. E a todo tempo, é esta igreja que acha que está bem. Amados, muitas igrejas se levantaram, igrejas em todo o mundo, levantaram-se contra mim, quando comecei a profetizar contra as igrejas, porque acham que estão bem, mas Deus já vomitou. Tem dinheiro. Não, Deus está conosco, nós estamos a fluir, nós estamos a ganhar mais almas, nós estamos a fazer mais dinheiro, nós estamos mais ricos. Claro, você está na porta larga. A porta larga, todos vão entrar por ela. A igreja de porta larga não prega o verdadeiro evangelho. Então são essas igrejas mesmo que o povo quer, porque o povo quer que os seus pecados sejam apacentados. Os demônios gostam, porque os demônios vão ser apacentados. Não tem o fogo do Espírito Santo. Essa igreja está fora da vontade de Deus. O Espírito Santo está lá. Ele está a ver. Mas como o homem endureceu o coração, ensoberbeu-se, o líder ensoberbeu-se, ensoberbeceu-se e já não houve o profeta que Deus enviou para ele se arrepender. Não, ele é quem sabe. Não, o Senhor mandou. Isso eu estou bem. Ele está fora do rio da autoridade. Ele nem vai sentir. Ele nem vai se aperceber. Ele só vai se aperceber quando Jesus disser, não, chega, agora eu vou lidar com ele. Assista à igreja Maná. A seguir a igreja Maná, vai vir a igreja católica. A seguir a igreja católica, vai vir a igreja Testemunha de Jeová. Amado, você vai ver. Eu oro para que vocês, todos que acompanharam esse ministério, falaram mal, blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, vivam o suficiente para ver essa glória de Deus. Sabe por quê? Porque o sangue dele não foi derramado na cruz do Calvário em vão. Foi para salvar. E ele é cabeça da igreja. Deus exaltou-o soberanamente. Lhe deu um nome que está acima de todo nome. E ao nome dele todo joelho terá que se dobrar. E ele salvará o povo que crê que está na porta estreita, mas está na porta larga do inferno, por causa do líder que se corrompeu, porque endureceu a servir, tal como o povo de Israel. Aleluia, amados. Se arrependa, amados, e eu deixo você aqui esta mensagem para que você se arrependa dos teus pecados. Eu sou a apóstola Ana Leitão. Para aqueles que não me conhecem, seja bem-vindo. Você está convidado a fazer parte deste ministério. Este ministério é o Ministério de Arca de Noé, para poder preparar o povo para subir. Se você quer salvar a tua alma, então seja bem-vindo, junte-se a nós. A sede da igreja está em Lisboa, eu estou aqui em Londres para levantar a outra, e o Senhor saberá para onde a seguir eu irei. Ele é o Senhor, eu sou a serva, eu apenas obedeço. Amém? Bem-aja, apóstola Ana Leitão. Bem-aja a todos, amados. Aqui é Carmen, Rosário, muita gente que eu não conheço. Sejam bem-vindos a este canal. Você deixa a sua mensagem, adira ao nosso canal, ouça a mensagem. Nós estamos as missionárias têm feito um bom trabalho, têm posto todas as pregações no YouTube. Você pode lá ir consultar, ouvir a mensagem, encha do poder de Deus. Mas uma coisa eu te exorto: congregue-se e sirva a Deus. Bem-aventurado todos aqueles, quando o Senhor vier, os achar servindo assim. Venha fazer parte desta última batalha, deste último combate da fé e do amor, e preparar. Encha o teu candeeiro de azeite, prepara o teu coração para ficar cheio do primeiro amor, para que receber o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Bem-aja.